Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Andrioli, eu sou diretor de conteúdo e negócios da Prosa Nova, EduCultTech, Educação, Cultura e Tecnologia, essa empresa que tem na sociedade a Celina Fiamoncini Andrioli, que é historiadora, produtora cultural e diretora de planejamento. A Prosa Nova é uma empresa da economia criativa que se insere nas áreas de educação e de cultura, porém sempre com suportes da tecnologia da informação e da comunicação. Nós só fazemos projetos educacionais e culturais se eles tiverem alguma relação em algum nível com alguma tecnologia. Eu, enquanto pessoa física, Luiz, trabalho nessa área já desde a década de 1990. Comecei como escritor, como produtor cultural, como ator, depois como iluminador de teatro, aí fui trabalhar com televisão, com roteiro, e desde 2014 a Prosa Nova existe, né, a nossa empresa, trabalhando primeiro como editora, depois como produtora cultural e mais recentemente na área da educação. A Prosa Nova está sediada em Curitiba, na capital do Paraná, porém temos clientes no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então nós temos uma relação muito forte com os meios de produção digital, o que em especial na educação não nos dá fronteiras. A gente tem condição de atuar em várias cidades do Brasil e do mundo, como já fizemos e estamos fazendo atualmente. As empresas de produção cultural, os empreendedores culturais, na nossa visão, têm uma dificuldade que é comum a todos, que é a falta de planejamento, e não por incapacidade gerencial dos empreendedores, mas sim pela dificuldade de você entender, de você saber em que momento que entrarão as verbas, principalmente oriundas aí de recursos públicos. Sem você saber em que momento que vai entrar o recurso, você não consegue fechar o seu orçamento, nem a curto prazo, que dirá a médio e longo prazo. Então as leis de incentivo ainda têm algumas instabilidades em relação assim ao seu planejamento na escala do tempo, o aporte dos incentivadores também não tem data fixa para acontecer, e muitas vezes a hora que entra o recurso não é o melhor momento do ano para que esse projeto aconteça. Então essa falta de previsibilidade dos recursos, esta instabilidade na gestão orçamentária do poder público para os empreendedores culturais é um grande ponto de dificuldade para nós. Além, claro, da escassez de recursos, né, uma fatia muito pequena em relação aos orçamentos municipais, estaduais e federal. Tem pouco dinheiro, muita gente produzindo, cada vez mais pessoas precisando, né, empreender no mercado cultural. Então, na visão da Prosa Nova, duas principais dificuldades: a falta de condições para que a gente se planeje a curto, médio e longo prazo, e os recursos exíguos, né, na casa aí de 0,5%, 1% em relação ao total do orçamento. Os órgãos públicos poderiam, para melhorar as condições de atuação dos empreendedores culturais, batalhar por uma fatia maior no orçamento. Claro, a gente hoje olha a cultura, uma área importantíssima, que responde assim por 5, 6% a economia criativa, né, do total de empregos, de recursos gerados aí. Porém, o orçamento destinado para essas áreas é de 0,5%, de 1% quando muito. Então não bate. É muito pouco dinheiro que vem para um grande retorno que a gente oferece para a sociedade. Então, a economia criativa merece uma fatia maior do bolo orçamentário. Outra questão é começar a trazer a iniciativa privada, de fato, para aportar recursos sem a necessidade de uma renúncia fiscal. Mas para isso o poder público precisa fazer um trabalho educativo junto às empresas, principalmente as maiores empresas, as maiores arrecadadoras, né? Que elas têm sim o mecanismo da renúncia fiscal, isso é legal e poucas empresas usam, mas também começar a caminhar para um aporte direto, para que a gente, nós empreendedores culturais, também nos acostumemos a buscar outras fontes de recurso. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Precisa de uma etapa de transição que é muito a gente espera, né? No primeiro lugar, é entendendo que as empresas precisam ser educadas para usar a renúncia fiscal, com vias de começar a ter aportes diretos também, mas sem que o Estado abra mão da sua obrigação, né, de continuar proporcionando a renúncia fiscal. A pandemia de Covid-19 nos impactou de duas formas. A primeira, negativamente, como em todo o Brasil e todo o mundo, né, uma escassez de recursos, a dificuldade de você colocar projetos em prática, de aglomerar pessoas, de realizar atividades que estavam programadas em teatros, em espaços culturais, né? Então nós tivemos que rever e replanejar tudo e migrar muita coisa para o digital ou esperar. Então isso foi uma dificuldade grande. Outra dificuldade, escassez de recursos. Ficou muito difícil trazer novos recursos para os nossos empreendimentos, para as nossas iniciativas, porque a crise
assolou, né, geral, e a gente, logicamente, não ficou fora disso. Porém, um ponto positivo que nós, da Prosa Nova, conseguimos enxergar foi o seguinte: a gente não se deteve somente à área cultural, a gente entendeu que existiam oportunidades também na área educativa, na área educacional. E como nós já tínhamos dentro de casa uma expertise na área do ensino à distância, do EAD, dos cursos online, nós começamos a usar a mão de obra que atuava nos produtos culturais aqui da Prosa Nova para atuar também nos produtos educacionais. Então, atores, locutores, roteiristas, conteudistas, editores de vídeo, editores de áudio, enfim, toda essa gama de gente que já transitava da Prosa Nova nos projetos culturais, começaram a prestar serviço também para nós nos projetos educacionais. E a hora que a gente abriu, né, o leque, atendendo também instituições de ensino, empresas e outras, né, entidades aí que precisaram, a toque de caixa, fazer produtos EAD, nós já tínhamos uma mão de obra formada. Então foi muito fácil, né, trazer do cultural para o educacional. E recentemente a gente começou a ver oportunidades também no setor do turismo. Né? Claro, esperando aí uma estabilidade maior em relação à Covid, né, que as pessoas de fato possam viajar mais, tenham dinheiro para isso, mas do educacional começamos a entender que também tem um mercado para a área de turismo, né, para produtos que entretenham turistas em viagem à nossa cidade e usando a mesma mão de obra. A mão de obra que estava na cultura foi para o educacional numa boa, com altíssimo nível de excelência, e a gente está percebendo que a mesma mão de obra vai também para o setor do turismo, com altíssimo nível de excelência. No fundo, gente, quem é da cultura faz um monte de coisa. Só, às vezes, falta oportunidade, uma mão que ajude, recursos, receita. O pessoal da cultura sabe fazer muita coisa. O principal aprendizado da Prosa Nova na pandemia foi em relação à utilização de ferramentas digitais para comunicação e ordenação do trabalho. O uso das ferramentas digitais durante esse período da pandemia, ele foi fundamental para a organização do trabalho. Sem o contato presencial entre as pessoas, a comunicação à distância, ela assumiu um papel muito importante. Isso porque, além de trocar ideias sobre a forma como o trabalho deveria ser conduzido, isso também se refletiu em como esse trabalho seria realizado e como no sentido de como esses arquivos vão se organizar, né? Como nós vamos receber o trabalho enviado pelas pessoas, como nós vamos organizar esse trabalho, como nós vamos editar, como nós vamos trabalhar com esse material e enviar novamente para as pessoas, tudo isso de uma forma organizada e bastante dinâmica, para que a gente não se perca no processo de trabalho. Para que isso acontecesse, a Prosa Nova precisou investir em novos equipamentos, tanto equipamentos para armazenamento de dados, quanto equipamentos que permitissem uma melhor comunicação com as pessoas. Então, nesse sentido, foi necessária a aquisição de câmeras, luzes, microfones novos, para que não tivesse ruído na comunicação entre a gente e colaboradores que estivessem em outros locais. Nós destacamos aqui na Prosa Nova, que é uma EduCultTech, trabalha na educação, na cultura e na tecnologia, justamente a facilidade de trabalhar com novas mídias, com tecnologia. Nós não temos dificuldade nenhuma em fazer os nossos projetos transitarem pelo vídeo, pelo áudio, pelo presencial, mas com o suporte das tecnologias. Então, um grande diferencial nosso é o uso da tecnologia. Por isso que quando a pandemia se instaurou, a gente, claro, sofreu e sofre com todo mundo, com as perdas, com a crise, com tudo de ruim que veio. Mas a hora que a tecnologia se fez imperativa na produção cultural e na produção educacional, nós não tivemos nenhuma dificuldade. A gente, inclusive, prestou assessoria para outras instituições que não sabiam usar a tecnologia para produzir cultura e educação. Então a gente viu aí uma nova fonte de receita, um novo modo de atuar com o conhecimento que a gente já tinha em casa, justamente por abraçar a tecnologia. Nós nunca fomos contra a tecnologia na produção artística, nós sempre fomos amigos da tecnologia.